Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã. Você que nesse momento reserva um tempo à palavra de Deus e ao próprio Deus, lendo a sua palavra, aprendendo com ela, corrigindo a própria vida e respondendo a Deus com a sua oração. Nós vamos iniciar mais uma leitura orante da palavra de Deus, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feche os teus olhos nesse momento, acalma o teu coração e oferece esse momento ao Senhor. Senhor, eis-nos aqui, cheios de debilidades e falhas. Nós, Senhor, que temos os nossos olhos encobertos pelo nosso pecado, pela nossa ignorância. Eis-nos aqui, Senhor. Nós os colocamos diante de vós para que através da tua palavra nós sejamos transformados. Para que o nosso coração, a nossa mente seja dócil àquilo que o Senhor quer nos falar no dia de hoje, aquilo que o Senhor quer nos animar, nos corrigir e transformar em nossa vida. Tudo isso nós te pedimos, Senhor, em nome de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, meus irmãos, hoje nós vamos fazer a leitura orante do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos do 1 ao 16. Como de praxe, vamos ao primeiro passo, ao primeiro degrau da nossa leitura. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Neste momento, traziam lá um homem, coxo de nascença, que todos os dias era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu Pedro e João entrarem no templo, o homem pediu esmola. Pedro, acompanhado de João, olhou bem para ele e disse: "Olha para nós." O homem ficou olhando para eles, esperando receber alguma coisa. Pedro então disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." E tomando pela mão direita, Pedro levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Ele saltou, ficou de pé e começou a andar. Entrou no templo junto com Pedro e João, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. Reconheceram então que era ele que pedia esmolas, sentado à porta formosa do templo. E ficaram cheios de assombro e de admiração pelo que lhe acontecera. Ele não largava mais Pedro e João, e todo o povo, tomado de espanto, acorreu para junto deles, no chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro dirigiu-se ao povo: "Homens de Israel, por que estáis admirando o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar com nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, que vós entregastes e rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo e pedistes que vos fosse agraciado um assassino. Aquele que conduz a vida, vós o matastes, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E disto nós somos testemunhas. Graças à fé no nome de Jesus, este nome acaba de fortalecer este homem que vedes e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde à vista de todos vós." Pois bem, meus irmãos, como é de praxe, eu gosto de observar a cena, ver o ambiente em que se passa e perceber quais são os personagens, as pessoas envolvidas nessa cena. Nós percebemos com tamanha facilidade que esse fato específico se passa no templo, em Jerusalém, e que nós temos basicamente 4 envolvidos, no sentido geral da palavra. Pedro e João, apóstolo de Jesus, eles que sempre no Evangelho de Lucas e no Evangelho do próprio João, no próprio Evangelho de João, são relatados que andam sempre um em companhia do outro.
nós temos o coxo de nascença e temos a multidão, aqueles que estavam no templo. Então, vamos começar o nosso passo a passo, agora já situados, sabendo os envolvidos, dando um passo de cada vez, versículo por versículo. Primeiro, para aqueles que não são acostumados com essas terminologias bíblicas e que nós adotamos na liturgia das horas na nossa igreja, a hora nona se refere às 3 horas da tarde. Ela tem certa representatividade dentro do povo judeu, pelo seguinte fato: eles faziam orações da manhã e faziam orações da noite. Como para o judeu, a partir do entardecer já se tratava da noite ou do dia seguinte, eles vinham um pouco antes do entardecer, no caso a hora nona, às 3 da tarde, para fazer a sua oração da noite. E é nesse momento que Pedro e João estão se dirigindo ao templo, bem como outras pessoas levavam esse homem coxo, esse homem aleijado, esse homem que tinha uma deficiência física, para a porta do templo. Uma porta que o texto nos relata que se chama Formosa. É importante nós lembrarmos uma coisa. Dentro do templo em Jerusalém, haviam átrios, ou seja, espaços. Havia um átrio externo, um espaço mais externo, que os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, poderiam chegar. E havia um átrio interno, onde os judeus faziam suas orações e cultuavam e se reuniam. Provavelmente, essa porta chamada Formosa estava próximo do átrio interno. Era a entrada para o átrio interno, onde os judeus iriam cultuar, e por isso ele encontrou Pedro e João, que estavam se dirigindo também para fazer a sua oração. E nós percebemos o seguinte: Pedro e João, no momento em que entram, Pedro sempre tomando a palavra, nós percebemos, sempre dando um passo à frente, um passo de autoridade, a autoridade com a qual ele foi revestida por causa de sua missão. No momento em que esse homem, em que esse coxo lhe pede uma esmola, Pedro toma a frente e diz a ele palavras de autoridade. Perceba, Pedro ele não diz e não age mais como uma pessoa envergonhada, como um homem que negou a Jesus Cristo. Mas ele diz palavras firmes, palavras de quem realmente crê e de quem realmente está confiante naquilo que é sua missão e aquilo que é seu dever. Ele diz o seguinte para o homem: olha para nós. Para que o homem voltasse a atenção para eles. Possivelmente, assim como nos nossos dias, e todos aqueles que pedem esmola, esse homem estava de cabeça baixa, porque pedir uma esmola para aqueles que querem trabalhar, de fato se trata de uma humilhação. Então Pedro diz: olha para nós. Se trata de autoridade e se trata de conceder dignidade a esse homem. Então, dando continuidade, Pedro, que conferiu por suas palavras dignidade a esse homem, dizendo: olha para nós, continua dizendo: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. Esse levanta-te e anda, que foi outras vezes pronunciado por Jesus, traz consigo a realidade de que os apóstolos falam em nome de Jesus, porque Jesus lhes deu essa autoridade. E eles continuam essa ação de Jesus, inclusive utilizando as mesmas palavras: levanta-te e anda, e o homem fica curado. O homem levanta-se e anda. E ele fala: não tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. O que Pedro tem? A fé em Jesus Cristo. A fé de que ele age, de que ele é vivo, de que ele está presente, de que ele não abandonou
o seu povo. Por isso, ele entrega, através dessa fé, a ação de Jesus, e esse homem fica curado. E alguns versículos à frente, diz que esse homem se levantou e entrou ao templo junto com Pedro e João, andando, saltando e louvando a Deus. Esse versículo é particularmente interessante porque esse homem não é simplesmente um milagre usual. Esse homem, ele manifesta aquilo que o profeta Isaías já havia dito no capítulo 35, versículo 6, em que está escrito: então saltará o aleijado como um cabrito, e a língua dos mudos vai cantar. É a chegada da era messiânica. Aquele homem que saiu de casa esperando apenas receber algumas esmolas, recebeu a cura. Quando a multidão percebe o que havia se passado ali, como acontecia com Jesus, também se reuniu em torno dos apóstolos, ficaram impressionados, boquiabertos, e rodearam eles. E a palavra diz, ficaram cheios de assombro e de admiração. Aproveitando esse momento em que um número considerável de pessoas se reunia ao redor deles, Pedro, ele faz um anúncio, o anúncio do Evangelho dentro do templo, dizendo: não foi por nossa força, não foi por nosso poder, nem por nossa piedade que nós fizemos essas coisas, que nós realizamos esse milagre, mas foi pela fé em Jesus. Foi pela fé no nome de Jesus. Foi o poder do nome de Jesus que curou este homem. E aí ele faz todo aquele sermão que nós lemos, dizendo: vocês mataram aquele que dá vida, mas ele não permaneceu morto, não permaneceu humilhado. Ele ressuscitou e foi glorificado pelo Pai, foi elevado aos céus. E é pelo nome dele que este homem foi curado. É no nome dele que a glória de Deus se manifestou hoje. E termina lá no versículo dizendo assim: graças à fé no nome de Jesus, este nome acaba de fortalecer este homem que vedes e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus, porque a fé é um dom derramado por Deus à medida que nós pedimos a Ele. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde à vista de todos vós, ou seja, tendo vocês como testemunhas oculares. Esse é o grande milagre que aconteceu. E através desse milagre, Pedro se utilizou para poder fazer a sua pregação, para poder fazer o seu anúncio de Cristo naquele momento, naquele lugar, naquela oportunidade. Então, assim nós concluímos a leitura e damos o próximo passo. Vamos observar aquilo que o texto nos chama, através da ação dos apóstolos. Vamos observar os apóstolos ação deles de forma geral. Pedro e João, que estão indo ao templo fazer sua oração, têm a oportunidade de manifestar a glória de Deus. Assim também acontece conosco, quando em diversos lugares, em diversas ocasiões, podemos levar a palavra e a presença de Deus, sendo testemunhos vivos dele no meio do povo, e mesmo assim nós nos omitimos. Nós preferimos ficar calados, ou até nem reconhecemos a oportunidade de glorificar a Deus e de manifestar a nossa fé e o poder dele no meio do povo. É por isso que sempre, através da palavra de Deus, ele vem falando de testemunho. Será que nós temos dado testemunho? Será que nós temos aproveitado essas oportunidades de evangelizar? Não necessariamente através das palavras, não necessariamente através de uma pregação, mas através de atos, através de conselhos, que tantas vezes não tem diretamente a ver com o cunho religioso, mas que traz em si os valores de Cristo.
Ou nós temos nos omitido, ficado calados, vendo a nossa fé, a nossa igreja, o nosso povo, o próprio Cristo ser atacado, sem que nós demos testemunha, vendo um povo sedento de Deus, necessitado dele, e nos omitindo. Será que é isso que Deus espera de nós? E nós também podemos perceber outro traço importante agora na atitude do coxo, que nos faz um questionamento. Aquele homem que estava acostumado, acomodado com seu estilo de vida de receber uma esmola, recebe um milagre. Só que ele, diferente de muitos de nós, primeiro, esteve aberto a receber esse milagre. Assim como acredito que todos nós estaríamos, mas ele tem uma particular diferença que alguns de nós, ou nós muitas vezes, não temos. No momento em que ele foi curado, ele não pegou as suas coisas e voltou para casa. Ele adentrou o templo, o lugar de adoração, o lugar de louvor a Deus, para louvá-lo, para bendizê-lo. E a própria alegria desse homem que foi expressada porque ele entrou saltitando, louvando a Deus, a própria presença desse homem se tornou um testemunho, uma glorificação do Senhor. E nós muitas vezes recebemos as nossas graças, Deus atende às nossas preces, ou o próprio dom da vida que nós temos, que já é a maior graça que nós recebemos, e nós não agradecemos, nós não damos testemunho, nós não louvamos a Deus e nós não expressamos essa alegria que provém de Cristo e daqueles que vivem no seu Espírito. Vivemos como pessoas amargas, deprimidas, que reclamam de tudo. Não é isso que Deus espera de nós. A nossa vida, ela tem que ser um instrumento de louvor a Deus, constante. Nós temos que ser esse instrumento de louvor. Por fim, a atitude da multidão. Essa multidão que presenciou muitos milagres por meio de Jesus e que mesmo assim se mantinha incrédula, porque vejam, Jesus em Jerusalém realizou muitos milagres. E essa mesma multidão, nesse mesmo lugar, esse mesmo povo continua assombrado com os milagres que Deus opera, tomado de espanto, como diz o versículo 11, tomado de espanto. Isso é fruto de uma indiferença. Nós vemos Deus agir, mas permanecemos indiferentes, ignoramos aquilo que Deus já fez. Muitas vezes seguimos como aquelas pessoas que caíram na rotina. Na nossa vida espiritual, quanto Deus já fez. Na nossa oração, na nossa caminhada, na nossa própria conversão, quanto Deus já nos converteu e já nos modificou. Porém, algumas vezes nós permanecemos indiferentes a todas essas coisas. E continuamos nos assombrando, nos escandalizando, sendo tomados por espanto pelas coisas que Deus faz, pela nossa incredulidade. E Deus nos convida hoje a isso. A 3 coisas através dessa palavra. Primeiro, a dar testemunho em todo lugar e anunciar a boa nova de Cristo sempre que tivermos a oportunidade. Segundo, de elevar a nossa vida em um sacrifício de louvor. Fazer da nossa vida um louvor constante. Trazer em nosso coração a alegria que provém daqueles que foram remidos por Cristo e que em Cristo vivem essa vida. Somos convidados a deixar de reclamar e agradecer mais a Deus. Por fim, somos convidados a pedir a Deus que Ele nos conceda mais fé, para que diante de tantas obras, diante de tanto amor e de tanto milagre, nós não estejamos espantados, assombrados, mas que nós estejamos
cada vez mais, com fé, sabendo que aquilo que acontece na nossa vida, na nossa volta, é uma graça de Deus. E agora nós temos que dar a nossa resposta ao Senhor diante desses pontos ou de outro versículo através do qual Deus falou com você. Feche os seus olhos e responde ao Senhor. Neste momento eu farei uma coisa diferente, não conduzirei a oração, mas permitirei que você faça a sua oração, respondendo ao Senhor com as tuas palavras, indo pelos teus caminhos e respondendo aquilo que Deus falou à sua vida, em particular, enquanto eu respondo aquilo que Deus falou a mim. Amém. Você pode continuar a sua oração, pause o vídeo, continue falando com Deus. Por fim, nós temos que assumir atitudes concretas diante daquilo que Deus nos fala, a fim de que nós possamos mudar de vida através da palavra e fazer com que a palavra seja viva. Então, em primeiro lugar, tenha o propósito de anunciar a Cristo nos lugares em que você vive. Não empurrando de goela abaixo o Evangelho, mas estando aberto, sem vergonha, para pregar aquilo que é o Evangelho de Cristo, a vida de Cristo, o seu testemunho, a sua experiência com Cristo, aqueles que estiverem de ouvidos e coração aberto para receber esse anúncio. Se comprometa de fato a perder essa timidez e a não se omitir mais. O segundo ponto, pratique a oração de louvor. Louve em todos os momentos do seu dia. Louve do seu acordar ao seu dormir, ao alimento que você tem, a família que você tem, a vida e a saúde que Deus lhe concede. Tudo isso é graça, tudo isso é motivo para louvor o próprio Deus, que é amor, que é misericórdia, que é infinito, que é criador de todas as coisas, que é fonte de vida, é motivo de louvor por si próprio. E, por fim, nós vamos também pedir, através da oração constante e perseverante, a Deus que aumente a nossa fé, a fim de que nós possamos saber, crer, viver a fé em Cristo, de forma que ela nos transforme, que ela nos cure, que ela se manifeste, que ela seja testemunho constante de nossa vida. Foi uma alegria estar aqui com você e saber que você reservou esse momento para a oração com a palavra de Deus. Nós estivemos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.